What's up everyone, eu sou o professor Marcelo e hoje eu quero deixar mais uma dica com vocês. E hoje é uma dica importantíssima. Se trata do Present Perfect. O presente perfeito, você não pode usar palavras como last year ou last week ou a year ago. Ou seja, você não consegue ou não pode usar expressões que determinem ou especifiquem o tempo exato em que a situação ou alguma ocasião ocorreu. Você pode sim falar palavras como many times, several times, never, once, porque você trata, usando essas palavras, de duração de tempo. Alguns exemplos para simplificar isso para você. I have seen that movie 20 times. Ou, I think I met him before. Ou ainda, people have traveled to the moon. Então são exemplos que, como você pode perceber, não utilizam um tempo específico. Então vamos começar pelas estruturas. Como que eu estruturo o Present Perfect? No afirmativo, você tem que usar o sujeito ou o pronome, mais o have, mais o verbo no particípio. Um exemplo. I have traveled to USA. Ou she has traveled to USA. Lembrando que para pronomes ou sujeitos em terceira pessoa, você não pode usar o have, e sim o has. No negativo, basta você colocar o not ou abreviar a estrutura, que fica hasn't. Um exemplo. I haven't gone to the shopping. Ou he hasn't done his homework. No interrogativo, basta você inverter a ordem, colocar o have ou has antes do sujeito ou do pronome. Exemplos. Have you traveled to the USA? Ou has she gone to the movies? Ok, agora vamos tratar sobre quais situações eu devo usar o Present Perfect. A primeira situação é quando você quer falar que você teve a experiência de fazer algo. Você fez isso e você pôde experimentar. Então seria a mesma coisa de falar eu tive a experiência de. Por exemplo, I have been to France. É a mesma coisa que você dizer eu tive a experiência de ir à França. Ou I have seen that movie before. A mesma coisa que dizer eu tive a experiência de ver aquele filme antes. Então, uma situação em que você usa o Present Perfect é quando você já teve a experiência de fazer algo. Uma segunda situação com Present Perfect é quando você trata de mudança de tempo ou algo que ocorre e que muda durante o tempo. Por exemplo, you have grown since the last time I saw you. Você cresceu desde a última vez em que eu te vi. Ou, the government has become more interested in arts education. O governo ficou ou se tornou mais interessado em educações de arte. Então, você está tratando sobre algo que mudou ou se alterou ao decorrer do tempo. Então, você pode sim usar o Present Perfect em situações como essa. Você também pode usar como uma terceira opção o Present Perfect em situações que foram realizadas ou realizações tanto por você, por um indivíduo ou pela humanidade. Por exemplo, man has walked on the moon. O homem andou na lua, ou seja, é algo que aconteceu, é uma realização da humanidade. Ou our son has learned how to read. O nosso filho aprendeu a ler. É um processo, é uma realização. Então, uma terceira situação que você pode usar o Present Perfect são em realizações, ou por você, ou por um indivíduo, ou pela sociedade ou humanidade como um todo. Uma quarta situação que você pode sim usar o Present Perfect é com coisas ou acontecimentos que estão incompletas e você está na expectativa para que elas se realizem, se concretizem. Por exemplo, Susan hasn't mastered English, but she can communicate. A Susan ainda não domina o inglês, mas ela pode se comunicar. Em outras palavras, você está dizendo que ela está tentando, mas você tem a expectativa, ou ela tem a expectativa, que ela domine o idioma a fim de se comunicar melhor. Ela já pode fazer isso, mas você ainda tem a expectativa de que ela se comunique melhor. Então, dentro da expectativa, quando você cria uma expectativa em cima de você, ou em cima de algo, ou outra pessoa, você pode usar o Present Perfect. Um outro exemplo, Bill has not arrived yet.
O Bill não chegou ainda. Então você tem a expectativa de que ele chegue. Então nesse caso você usa o Present Perfect com expectativas de coisas que não se concretizaram ainda. Uma quinta situação que você pode usar o Present Perfect é em situações onde algo acontece várias vezes em um tempo, em um período determinado. Exemplo, the army has attacked that city 5 times. O exército atacou aquela cidade 5 vezes. Ou, I have had 5 tests so far this semester. Eu tive 5 provas até o momento no semestre. Então, são coisas que acontecem repetidamente em horários ou tempos diferentes, mas dentro daquele período. Então você pode sim usar o Present Perfect. Uma sexta e última alternativa do Present Perfect é quando você quer citar a duração de algo que tenha acontecido. Nesse caso, você usaria o for. Por exemplo, I have had a cold for 2 weeks. Eu tenho um resfriado há 2 semanas. Ou, she has been in England for 6 months. Ela está na Inglaterra há 6 meses. Então o for teria a tradução do a, que determina a duração de tempo em que você está fazendo algo ou realizando alguma coisa. Então pessoal, como regra geral, o Present Perfect é usado para algo que começou no passado, não importa o tempo, e se estende até o momento do seu discurso. A melhor forma de você aprender o Present Perfect é aplicando essa estrutura no seu dia a dia, se disciplinando para fazer isso. Em e-mails que você possa vir a escrever, em filmes que você assistir, você pode identificar o Present Perfect, em músicas, nos seus diálogos, enfim. É uma estrutura, sim, complexa, por se tratar de algo que nós não utilizamos no português, mas ao mesmo tempo é uma estrutura extremamente necessária para você que deseja dominar o idioma, o inglês. Então fica aí mais essa dica, espero que tenha ajudado vocês. Se você tem alguma dúvida com relação ao Present Perfect, fique à vontade de nos enviar um e-mail ou uma mensagem pela nossa página do Facebook. Lembre-se, galera, de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nos ajude a divulgar, dando um joinha aí se você gostou do vídeo, divulgando esses vídeos e nos ajudando a manter essa constância em divulgar esses vídeos e as dicas que damos no Facebook. And remember, no pain, no gain. 5 Minute English.